Bom dia, bom dia. Eu sou a Amanda, esse é o Livros e Café e hoje a gente vai gravar um vídeo falando sobre os lidos de julho, que não foram muitos, mas eu estou ainda numa correria danada, porque para quem acompanhou pelos stories no Instagram sabe que eu estou de mudança. Na verdade, eu me mudei já tem umas 2 semanas e as coisas ainda estão em caixas em sua grande maioria, então por enquanto eu tô organizando tudo. Mas eu vou gravar pra vocês os lidos de julho, porque é uma coisa que a gente tá acostumado. E eu tô com muita saudade de conversar com vocês, gravar. Então, isso daqui vai ser basicamente um pontapé inicial pra depois eu já terminar de gravar o vídeo da mudança e postar explicando pra vocês certinho que eu estou agora no Paraguai. Então, tá sendo uma coisa muito interessante. E eu espero muito que vocês estejam aqui comigo durante essa jornada. Já é outro dia e eu ainda não consegui achar o meu primeiro lido do mês. Tá enfiado dentro de alguma caixa, então eu vou apenas falar sobre ele. Mas enfim, vamos então começar os lidos de julho. Julho foi um mês extremamente corrido por conta da mudança e tal, então eu não tive muito tempo para ler e nem os livros estavam comigo, né, ao longo dessa viagem toda até chegar aqui no Paraguai. Então eu li 3 livros e o primeiro dele foi Divinos Rivais. Divinos Rivais foi uma coisa bem diferente do que eu esperava, porque eu sabia que era uma fantasia, mas eu não sabia mais nada sobre o livro, eu não sabia do que se tratava o enredo em si. A vendo ali. Oi, gente! Eu não sabia do que Divinos Rivais se tratava muito bem, então quando eu peguei pra ler, foi naquela coisa gostosa de você ir descobrindo a história aos poucos. Porém, não foi tudo aquilo que eu esperava, sendo bem sincera. Quando eu descobri ali logo no começo que se tratava mais de uma fantasia envolvendo mitologia, que tinha ali uma guerra entre deuses, eu fiquei super animada porque eu queria saber o que desencadeou essa guerra, quem são esses deuses, né? Só cita ali muito por cima. E o romance eu achei bem fraco, sendo bem sincera, porque eles panfletam o livro como se fosse um Enemies to Lovers, mas o Enemies é só na parte da Iris, né? Porque o Roman gosta dela logo assim, de cara, logo do começo a gente já percebe que ele gosta dela. Então não é exatamente o Enemies to Lovers. A questão ali da mitologia e tal, eu achei que ficou bem confuso. Não confuso de um jeito que você se perde na história, mas ficou confuso porque você não tem tanta informação assim pra reunir em uma coisa e acabar entendendo exatamente o motivo de toda aquela guerra, o porquê dela acontecer desse jeito, por que ela envolve os mortais. E o motivo que eles colocam ali entre os dois deuses principais ali da guerra, eu achei fraco também. Pra desencadear uma proporção tão grande quanto aquela, foi um motivo meio besta, na minha opinião. Então, assim, teve partes que eu me diverti muito lendo, mas teve outras partes que eu fiquei extremamente entediada. E quando eu terminei, ele acabou que não se tornou um dos meus favoritos. E sendo bem sincera, não fiquei com vontade de ler a continuação dele, que é, acho que Promessas Cruéis, algo assim. Então eu vou parar por ali mesmo com Divinos Rivais. Mas aí, depois eu li Se Ele Estivesse Comigo. Esse daqui, ele é bem famosinho aqui nas redes, porque eles panfletam também como se fosse um livro que fosse te fazer chorar horrores. Não aconteceu isso comigo, mas é um livro muito bom e eu vou colocar aqui uns pontos que me fizeram devorar esse livro em questão, assim, de dias. Eu teria lido ele mais rápido se ele estivesse comigo ao longo da mudança, mas ele não estava e eu só peguei ele depois. E como ele estava dentro de uma bolsa, ficou mais fácil de eu encontrar. Mas é o seguinte, a escrita dessa autora é maravilhosa. Os capítulos são bem curtinhos, então você vai lendo e você não vê o tempo passar. Então é uma coisa muito gostosa, você acaba embalando bem na leitura, assim. E eu achei que essa autora, ela soube muito bem como traduzir essa complexidade de sentimentos que a gente tem quando a gente é adolescente, sabe? E principalmente aqui no caso da Otto, porque ela se vê apaixonada pelo Finn, que é seu melhor amigo desde a infância, mas ela tem um namorado. Então, ela é fiel ao seu namorado, mas ela tá ali naquele conflito de sentimentos. A gente não sabe se o Finn sente a mesma coisa. Aí tem toda aquela coisinha de adolescente, de rixa de escola, de briguinhas entre grupinhos e tal. Tem grupo dos populares, grupo dos excluídos. Mas não fica uma coisa chata, porque é só uma parte que eles colocam do livro, porque depois tem
anos e anos da história que a gente acompanha por aqui. Então a gente vê eles se formando no ensino médio, a gente vê eles se preparando para a faculdade, ao mesmo tempo que a gente acompanha esse lado mais conflituoso dos sentimentos da Autumn. O que aconteceu com o final desse livro, que todo mundo fala que chora e tal, pra mim eu fiquei extremamente incomodada, porque eu fiquei brava. Aconteceu ali o clímax, aconteceu. Fiquei triste, lógico, mas não a ponto de chorar. Se acabasse ali, eu talvez até tivesse achado bem pior, achado bem triste. Mas o que aconteceu depois desse clímax, desse ponto alto da história, é o que me deixou extremamente com raiva, porque a Autumn, de repente, ela ficou chata, ela ficou mimada, eu achei que ela foi extremamente egoísta naquele final. E aí parece que foi um plot atrás do outro, e acabou que me deixou um pouco desconcertada, que eu não sabia nem o que pensar, pra onde olhar, por conta desses detalhezinhos. E por fim, eu li a continuação, se eu tivesse dito ela. Essa continuação, ela foi um pouco melhor pra mim do que o primeiro livro e segue a mesma parte, a mesma coisa ali da autora escrever de uma forma maravilhosa que te faz viajar nas páginas. Os capítulos continuam curtos, só que esse daqui a gente tem a visão do Finn, depois a gente tem a visão do Jack, que é o melhor amigo do Finn, e no final a visão da Autumn. Então a gente começa com coisas de anos antes do primeiro livro, em outra visão. Depois o Jack, depois já do fim do primeiro livro, e a Autumn também é depois do primeiro fim. Então a gente acaba conhecendo mais detalhes dos sentimentos dos dois, ao mesmo tempo que a gente não fica naquele vazio, naquele limbo de não saber o que aconteceu depois. A gente sabe. Eu achei que foi bem desenvolvido, sim. A Autumn melhorou consideravelmente de um livro para o outro. E eu acho que é por eles terem acabado ficando mais velhos. Eu achei que ela finalmente conseguiu assumir um pouco mais de maturidade. O Finn, eu acho ele extremamente maduro desde o primeiro livro. O Jack, eu também achei ele maduro. Mas eu senti alguns pontos também que eu não gostei muito. Que foi a questão do Jack mesmo, no final, com quem ele fica. Eu achei que foi muito bagunçado. E também tem partes que a Autumn, até ela, assim, atingir essa maturidade, ela acaba te cansando um pouco. Mas a questão abordada nesse livro e também no outro sobre luto, sobre depressão, você tem que verificar os gatilhos antes de ler, claro. Mas eu achei que foram muito bem abordados. E nesse daqui, eu acho que ele foca bem mais no luto e de uma forma muito distinta para cada um. Eu achei isso super legal porque todos os sentimentos são muito individuais, né? Mas o luto é muito, muito, muito complexo. E se você não tomar cuidado para escrever sobre ele, você acaba se perdendo totalmente. E não foi o que aconteceu. Eu achei que a autora conseguiu traduzir em palavras muito bem. E ela colocou cada um lidando com o luto de uma forma diferente. Então eu achei isso genial. E eu gostei bastante deste daqui. E esse foi o último livro que eu li. E foi assim, nos 45 do segundo tempo, que eu li no último dia do mês. Então, esse mês eu li 3 livros de Ventos Rivais, se eu tivesse dito a ela e se ele estivesse comigo. Mas, como eu disse antes, eu não achei o de Ventos Rivais. Enfim, esses livros aqui foram uma experiência muito boa, eu gostei de ter lido eles, nenhum deles foi uma leitura que eu pensei em abandonar em momento nenhum. Então, já consideramos uma vitória muito grande ter lido 3 livros bons em um mês. Então, para atualizar vocês um pouquinho do que eu tô lendo agora, eu tô terminando O Senhor dos Anéis, o primeiro, né, Sociedade do Anel, e também comecei a ler Cidade da Lua Crescente. É uma coisa meio doida? É uma coisa meio doida, porque é uma chulapa desse tamanho de 800 e poucas páginas, e Senhor dos Anéis são 3 livros aqui, né, se a gente for considerar só a trilogia mesmo, sem os extras. Mas eu tô adorando os dois. Eu tô, assim, muito imersa no mundo do Tolkien, e também tô muito imersa nesse universo novo da Sarah J. Maas, e eu tava com muita saudade de ler uma fantasia dessas. Mas enfim, essas são as minhas leituras atuais. Eu tô bem no comecinho de Cidade da Lua Crescente, e a gente vai se atualizando no Instagram e também por aqui e no TikTok, que tá tudo aqui na descrição. Um beijo, até o próximo!